Primeiro, parabéns, Pedro, por esse combate, parabéns pela pré-candidatura também. A gente precisa de mais gente como você dentro do Congresso Nacional, até para fazer frente ao Chupeta, que deve estar tremendo também, né? Porque a Tabata também está chegando lá, tá nossa deputada federal, pré-candidata a deputada federal do Rio Grande do Norte, né? Então, assim, o Nicolas deve estar se tremendo. Mais uma mulher trans para colocar o terror em cima de Nicolas dentro do Congresso Nacional. O Chupeta, Pedro, fez uma ironia, né, sobre a questão do jatinho do Vorcaro, que o povo estava com inveja, que isso e que aquilo. E a alegação dele é que até 2022 não tinha nada de irregular com o Vorcaro. Eu vou sair daqui deixando uma pergunta, de certo modo, complicada para o Chupeta. Se até 2022 não tinha nada de ilegal com o Vorcaro, então esse suposto contrato falso do Partido dos Trabalhadores da Bahia com o Banco Master também não tinha nenhuma irregularidade? Primeiro que o contrato, cronologicamente falando, não poderia existir. Mas se existisse, já que não tem nada para desabonar o Vorcaro, segundo o Chupeta, seria um tiro no próprio pé da narrativa que ele está criando? Abraço e vou acompanhar vocês agora no off aqui. Até mais. Um abraço, Carlito. E aí, posso falar então? Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Claro, vamos lá, Pedro. Sabe o que eu acho muito engraçado sobre toda essa questão do Chupeta? É porque veja como que a narrativa dele e a história que ele conta mudou. Quando a gente descobriu que ele tinha viajado no jato do Vorcaro, a primeira coisa que o Chupeta falou foi: o jato não era do Vorcaro. Aí nós conseguimos comprovar que o jato era do Vorcaro. Aí que o Chupeta mudou. Falou: olha, o jato era do Vorcaro, mas eu não sabia que era do Vorcaro. A gente foi por meio de uma empresa que a gente não sabia que era a empresa do Vorcaro. No patamar que nós estamos hoje, o Chupeta, ele nem tenta mais desmentir que o jato era do Vorcaro. Ele, nesse momento, ele ironiza o fato que ele viajou sim no avião do Vorcaro e viajou com muito orgulho. E nós, que não viajamos no jato do Vorcaro, nós temos inveja. E aí temos um quarto ponto agora, que foram descobertas mais mensagens ontem do Vorcaro, com o seguinte trecho que eu peço para vocês poderem passar também aí, que era o Vorcaro mandando mensagem para o operador do jato, falando, aspas, prepara o jato, precisamos levar as quengas. Eu fico me perguntando se o Nicolas fazia parte de uma dessas quengas também que o Vorcaro levava no jato dele. Assim, é uma coisa fenomenal. Só falta agora a gente descobrir foto, vídeo do Nicolas com o Vorcaro e ele vir nas redes sociais falar: vocês estão com inveja. Estão com inveja porque eu fui para a festa do Vorcaro. Vocês estão com inveja porque eu bebi do whisky Macallan de R$1 milhão do Vorcaro. Então só falta isso agora, né? Só falta essa situação agora que o Nicolas, ele realmente fala: eu fui amigo do, né? Sou amigo do Vorcaro mesmo e vocês estão com inveja. Eu que participei das festas, né, do Vorcaro e vocês estão com inveja. Só falta ele falar isso. Então, assim, o Chupeta, ele tá numa situação muito difícil e eu acho que é o nosso dever e o nosso trabalho, e que eu já mando um grande abraço para todos os companheiros que estão ouvindo a gente aqui, né? Porque são vocês que são a nossa força, não só da Fórum, mas do próprio presidente Lula, né? São nossos companheiros que fazem a força aí, que estão acompanhando todos os dias as lives. São vocês que são a nossa força e as nossas mãos por todo o Brasil. A gente está num momento crucial, não só de denúncia contra a família Bolsonaro, que no final desse ano eles devem ter uma grande confraternização, tá? E eu já quero deixar isso todo mundo avisado. Esse ano, lá pelo Natal, deve ter uma grande confraternização da família Bolsonaro na cadeia, né? Porque o Jair está preso, o Eduardo já foi condenado a 4 anos agora de cadeia, e se pisar em território brasileiro vai fazer companhia para o seu pai. O Flávio está prestes a ser preso a qualquer momento. O Carluxo, que é o 03, nós temos ainda aquelas investigações contra ele de ligação com milícia, com rachadinha. O 04, Jair Renan, ele tem também já várias denúncias, investigações contra ele por conta de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, e não acaba por aí, porque até mesmo a Michelle, que a gente pensa que ela ia fazer o Natal sozinha, não vai, porque a Michelle também, nós temos aquelas denúncias, investigações por conta dos cheques do Queiroz. De fato, a gente espera que o Natal desse ano da família Bolsonaro, a filha mais nova do Jair, que é a Laurinha, tadinha, ela vai passar o Natal em casa, ou vai ter que fazer uma visita para todo mundo na cela da Papudinha, né? Então, assim, é uma coisa assim exemplar. E nesse momento agora,
a gente tem uma tarefa muito grande, que é mostrar para o Brasil inteiro não só a verdade sobre a família Bolsonaro, tá? Todos esses escândalos, que a família vai toda presa, etc, 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 mas a gente escancarar para o Brasil que a direita rachou. Enquanto nós estamos vendo o Eduardo apanhando, o Eduardo sendo condenado, o Eduardo sendo preso, a gente está vendo também o Flávio com um grande receio de ir para a Papuda também. Nós temos uma figura central nisso tudo que até esse dado momento está calado. O Nicolas Ferreira não deu um pio sobre a condenação do Eduardo. E eu quero saber, e nós precisamos divulgar isso, que a família rachou. O bolsonarismo rachou. Porque a candidatura do Flávio, a cada vez que eu abro as pesquisas, o Flávio cai 10%. E o Nicolas não faz uma defesa. Então a gente tem que mostrar para o gado que ou eles se ajeitam, pelo menos, né, unificam ali para todo mundo defender o Flávio, ou todo mundo pular fora desse barco, ou que a gente vai começar a bater nisso aí também. Porque é muito engraçado como que o Nicolas, que é o líder, né, desse gado ruminante, o líder das redes sociais deles, o Nicolas não deu um pio para poder ajudar o Eduardo. Não deu um pio para poder falar sobre o Flávio caindo nas pesquisas. O Nicolas está numa situação tão dramática que ele nem tira mais foto com o Flávio. A gente viu aqui em Minas Gerais uma coletiva de imprensa que o Nicolas participou junto do Flávio, e o Nicolas fez questão de ficar lá atrás, escondido. Assim, pelo amor de Deus, ninguém me vê. O Flávio tá tóxico. Então, assim, o Chupetinha, ele é tão mau caráter que ele mamou nas bolas do Bolsonaro durante 4 anos. O Nicolas vira vereador, vira deputado com uma votação recorde por conta do Jair Bolsonaro. E agora que o Nicolas já conseguiu tudo que ele quer, ele começa a largar o Jair, coitado. O Jair está preso. E aí é que o Nicolas não fala mais nada do Jair. E pior, o filho do Jair é candidato a presidente. O Nicolas não faz um vídeo defendendo ele. O Nicolas não faz uma defesa mais explícita para a família dele. Então, acho importante a gente divulgar também, não só para a nossa militância, para todo o Brasil, que é a família, a direita e o gado ruminante rachou. Eles têm que se decidir para qual lado que eles vão agora. O meu interesse pessoal é para que eu torço pela briga. Por mim é que eles se explodam. Que o Eduardo fale mal do Nicolas, que o Nicolas fale mal do Zema, que o Zema fale mal do Flávio. Por mim, eles que se explodam ali, porque quanto mais a direita briga, maiores são as chances do presidente Lula ganhar em primeiro turno. E aí nós entramos ainda em outra questão, que é aquele tal de Renan Santos, que é candidato a presidente também pelo Partido Missão, MBL. Esse cara é o novo camisa 10 do Lula. É incrível, porque ele faz o trabalho perfeito, que é bater no Flávio Bolsonaro enquanto tira os votos dele. Então, eu dei uma entrevista ao vivo, né, falando sobre isso, e os caras ficaram putos comigo. Mas nós temos 2 camisa 10. O Eduardo Bolsonaro, que é incrível. Ele tinha um sonho de ir para os Estados Unidos para poder chegar lá e pressionar o Trump para poder salvar o pai dele. Mas acaba que agora, 1 ano e meio, 2 anos depois, é o próprio Eduardo que vai preso por causa disso. Então, assim, a nossa sorte é que a família Bolsonaro é tão burra, mas tão burra. Os bolsonaristas lá do núcleo duro deles são tão burros que se eles fossem um pouquinho mais espertos, eles tinham ganhado a reeleição em 22. Eles tinham dado um golpe de Estado, de fato, no dia 8 de janeiro. E, acima de tudo, se eles fossem um pouquinho mais espertos, eles teriam conseguido, de fato, uma posição política mais firme do Trump contra o Lula, coisa que não conseguiram. Tanto que eu até peço depois para vocês olharem aí, nós temos algumas imagens e vídeos que estão rodando no Twitter e pelas redes sociais que são cômicas, do Lula chegando no G7, aí o Trump chega assim pro Lula, dá 2 tapinhos assim e fala: muito bem, muito bem, muito bem, presidente. Aí que o Lula olha para ele, não fala nada e vai embora. Então, assim, A gente essa passou é a aqui o Pedro, um diferença, pouco sabe? A mais. diferença da soberania nacional, quando a gente tem um presidente, de fato, que tem peito, que chega lá no G7, mostra a nossa opinião,
que o pessoal pede para tirar foto com ele. O presidente Lula está comandando aquele G7 lá, então se tiver as imagens aí, acho legal para o nosso povo ver também aí. A gente passou mais cedo. Luiz, eu não tô te ouvindo. Será que sou eu ou é você? Você me escuta, Pedro? Eu acho que sou eu, peraí. Acho que o Pedro não está nos escutando. Eu te escuto, eu te escuto. Deixa eu lembrando a ele que a gente passou as imagens. Oi, diga, Yuri. Deixa eu passar os superchats aqui, que hoje passou batido. Desculpa, mil desculpas. A Lourdes Machado aqui falando que é ingenuidade acreditar que o sicário teria suicidado, que a coisa foi uma ação coordenada. É difícil, né, gente? É difícil a gente afirmar enfaticamente qualquer coisa. Tem suspeitas, o André Mendonça, inclusive, falou. O Eric aqui falando do Carlito. Depois você fala com o Carlito, depois eu vou falar para você for conversar com o Carlito. A Marisa falando que a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, é nazista. Ela não é nazista, gente. Ela tem um avô que foi nazista, mas ela é uma política de direita, de centro-direita comum. O Wilson falando sobre o projeto de governo, não foi um tiro no pé tirar a urgência. O Alcolumbre não irá pautar, assim como não pautou a PEC já aprovada. Tem que ver, eu ainda estou confuso com essa situação, viu, Azenha? Não está claro para mim qual foram os seus próximos passos. E a Fátima Helena Fonseca Miranda falando aqui, Pedro, meu candidato, sou eleitor em Passa 20, Minas Gerais. E a Cibele Simão falando, Pedro, parabéns. É possível fazer uma forte campanha pelo Lula Tetra no primeiro turno. Ô, Pedro, tá escutando a gente? Agora eu tô. Eu quero fazer uma reclamação formal aqui, porque esse aplicativo que nós usamos aqui é o único aplicativo que toda vez que eu entro sempre tem uma falha, não consegui entender o que é isso. Depois nós temos que olhar isso aí, porque sempre acontece isso de perder a voz e tal. Mas quero mandar um grande abraço para todo mundo que mandou esses comentários aí, com muito carinho, com muita garra. E assim, falar para vocês algumas coisas, né? Sobre a questão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eu venho defendendo isso de forma pública, tá? E eu preciso de ajuda de todos os companheiros aqui e quero que vocês comentem muito para poder saber se a nossa avaliação é correta. O que eu venho falando para o presidente Lula é que no cenário atual que nós estamos no Congresso Nacional, a gente está num ponto sem volta. O que isso quer dizer? A gente não pode mais contar com a boa vontade de nenhuma das casas. A gente não pode contar com a boa vontade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de pautar a urgência do fim da escala 6x1. Ele não vai pautar. Não vai pautar, gente. O Davi Alcolumbre quer fuder o Lula. Então, o que eu venho defendendo no PT Nacional, na presidência, e já falei pro Lula, é que nós temos que dar mais uns dias para ver se as articulações políticas funcionam. Mas se até o final de junho, que logo chega, a urgência não for pautada no Senado, nós temos que tomar as ruas. Nós temos que tomar as ruas, porque não adianta, gente. Não adianta todo companheiro nosso ter divulgado, pressionado, seja presencialmente, seja pelas redes sociais, para que a Câmara aprovasse o fim da escala 6x1, que nós conseguimos com uma articulação muito difícil, muito complexa, para poder chegar agora na votação do Senado Federal e o presidente do Senado travar isso. Então, o que eu estou colocando, e queria muito saber a opinião de vocês também, eu acho que é isso. A gente pode dar o prazo de mais 1, 2 semanas aí para ser colocado para votar no Senado Nacional, e se não for votado, a gente convoca o maior ato que esse Brasil já viu para o começo de julho, porque não é certo. Não é certo 78% dos brasileiros aprovarem o fim da escala 6x1, acharem que é uma medida digna, honesta para o povo trabalhador, e chegar um cara como Davi Alcolumbre e simplesmente por razões políticas ficar travando um projeto que não é ideológico, que não é do PT, que não beneficia o Lula, é um projeto para os trabalhadores brasileiros. Então, ou a gente mostra a nossa força agora, Yuri, Luiz, ou nós vamos perder. Porque se no Senado não for pautado, esse projeto nunca será aprovado. Nós temos que tomar as ruas. A defesa que eu faço é logo no começo de julho, se não for pautado, a gente vai fazer ato por todo o país. Nós temos que parar esse negócio e botar a cara
de todos os senadores que estão com dúvida de voto ainda. Colocar a cara do presidente do Senado para a população poder mostrar. Você não vai pautar mesmo? Nós temos que colocar a cara dele, porque porque na política, e eu que, né, estou como vereador em Belo Horizonte, sou pré-candidato a deputado federal esse ano, a gente que é um agente público, pô, o nosso salário, quem paga são as pessoas, todo mundo que paga imposto, o povo trabalhador. Agora, chega um cara desse e não quer votar um projeto importante para os trabalhadores, nós temos que botar a cara dele para todo o país ver. Tem que falar, esse cara que está travando um benefício importante, um direito importante, que eu nem digo que é um benefício, porque veja bem, o benefício é quando nós temos algo a mais. Na minha visão é isso. E, na verdade, a discussão sobre o fim da escala 6x1, ela foi tão difícil, mas tão difícil, que ficou na mente das pessoas que é um benefício para os trabalhadores. Não é, ou não deveria ser. Tinha que ser um direito, sabe? Algo garantido, porque é muito simples. Garantir 2 dias de folga para os trabalhadores não é algo a mais, não. Já deveria ter sido assim há muito tempo. Talvez um benefício seria a escala 4x3. Aí sim a gente poderia estar falando num benefício mesmo, em algo a mais, em algo para ser discutido. Agora, você trabalhar 5 dias por semana e descansar 2 dias, isso aí deveria estar na Constituição há muito tempo já. Isso aí é direito. A sacanagem, gente. A nossa vida aqui na Terra, né? E eu sou temente a Deus. A nossa vida aqui na Terra é para poder, claro, trabalhar, mas é para poder ter a nossa vida, cuidar dos nossos filhos, da nossa família, da nossa mãe, da nossa tia, pô. A nossa vida aqui não é só trabalhar. E essa que é a grande diferença, Luiz, Yuri, de nós, da esquerda progressista, para esses vagabundos da direita. Porque para eles, não é que a vida aqui é trabalhar. Para eles da direita, os trabalhadores têm que se ferrar numa escala 7x0 para eles e os grandes empresários poderem descansar na escala 0x7. Essa que é a verdade. Então, nessas votações, fica muito claro para a gente poder mostrar para todo o Brasil quem de fato defende o povo trabalhador desse país e quem é um bando de vagabundo que defende grandes empresários, grandes empresas. Quando, na verdade, o que nós estamos vendo agora, com a perspectiva dessa aprovação do fim da escala 6x1, são grandes empresários por todo o Brasil e em Minas Gerais nós estamos vendo isso aí também. Grandes empresas já começando a mudar o seu sistema de trabalho, já vendo essa aprovação. E veja, o que eu estou ouvindo aqui de grandes empresários é uma reclamação de modo geral. Ah, vai gerar desemprego, sei lá o quê, vai gerar custo para empresas e tal. Mas assim, vamos falar sério. O impacto disso será enorme para os trabalhadores brasileiros e para as empresas não terá prejuízo nenhum. Eu garanto isso. O cálculo mostra que para as empresas eles vão ter que contratar mais gente, realocar, mas o que nós estamos vendo em grandes empresas que já adotam a escala 5x2, que é a escala correta, entre outras escalas que dão mais folga para os trabalhadores, é uma coisa muito clara. É o aumento da produtividade. Nós temos um vídeo que está rodando aí pelas redes sociais também, do fundador e presidente da Chili Beans, que é aquela marca de óculos lá. Eles têm acho que 30, 40 mil funcionários espalhados por todo o Brasil. Esse cara não é de esquerda, não, esse cara é de direita. Mas ele deu várias entrevistas já falando publicamente que ele já adota o sistema 5x2 há muito tempo nas lojas dele. E quando ele colocou esse sistema, ele percebeu que ele teve que contratar mais gente, é verdade, mas os lucros da empresa melhoraram porque a produtividade dos trabalhadores aumentou. As pessoas, por óbvio, vão trabalhar mais felizes quando elas passaram pelo menos 2 dias com a sua família. Tiveram um tempinho para poder descansar, para poder ir para a praia, para poder ir para o parque, ir para a praça, para poder estar com a sua mãe, ter um almoço digno. Então, ele mostra, e tantos outros exemplos por todo o país mostram,
que o fim da escala 6x1, ele aumenta a produtividade do trabalhador. Ele aumenta o lucro das empresas. Então, assim, o nosso empresariado brasileiro, ele tem que mudar. E tem que mudar principalmente no pensamento, sabe? Na Europa, por exemplo, as leis trabalhistas lá são de outra realidade, sabe? Lá, os trabalhadores, eles realmente têm direitos e têm salários dignos. O que nós estamos fazendo aqui no Brasil é uma transição. E veja, para nós que até há pouco tempo atrás éramos um país da escravidão, falar sobre escala 5x2, para nós agora parece uma grande mudança, porque de fato é. De fato é. Para nós, um país preconceituoso, racista, que tem aí uma dívida de centenas de anos, sabe, com o povo que mais trabalha, o povo que mais precisa, é por meio dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma que a gente começa a corrigir esses erros. A questão das cotas, a questão da expansão das faculdades públicas federais, dos IEFs, do Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, do Luz para Todos, do Leite para Todos, etc, etc, etc. Os nossos governos, eles servem para uma coisa só, é corrigir a desigualdade histórica desse país. Porque a gente não pode se achar como se o Brasil fosse um país assim como, sei lá, a Suécia sabe? Que é um país de 1000 anos, estabelecido já, sei lá o que. Não somos. Nós somos um país extremamente desigual ainda. A luta de classes hoje, a gente moderniza ela para algo que é muito simples. Nós temos que defender os trabalhadores brasileiros. Nós temos que defender as famílias que mais precisam. Mas, para isso, a gente precisa de um Estado que é um Estado forte, um Estado atuante, um Estado que atua pela liberdade das pessoas, mas pela garantia que todo brasileiro tenha o mínimo possível. Quando o presidente Lula fala sobre a necessidade do brasileiro ter o direito de comer bem, pelo menos um cafezinho da manhã, um almoço e um jantar. Quando o presidente Lula faz o Minha Casa Minha Vida, para poder dar moradia de graça para o povo, para que as pessoas tenham uma condição digna, um teto, por mais simples que ele seja, mas que seja da Dona Maria. Quando nós fazemos o Luz para Todos, para poder levar luz elétrica para comunidades rurais, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, espalhadas por todo o Brasil, a gente dá dignidade. Então, nesse ano, nós temos uma tarefa que é muito grande. Não é só enterrar o bolsonarismo de vez, mas é garantir a continuidade do projeto democrático que nós acreditamos. Se você está aqui nessa live agora, é porque você acredita no que o presidente Lula fez, no que a minha tia, a presidenta Dilma, fez durante seus 2 mandatos. Um Brasil que é dos brasileiros. Um Brasil que nós temos muita coisa para poder melhorar ainda, Luiz. Mas é um Brasil que nós estamos tentando construir, enquanto a direita continua remando contra. Pedro, eu tenho vou abrir mão da pergunta que eu ia fazer pelo chat, pela Cibele Simão. Ela nos mandou 2 contribuições. Pedro, parabéns. É possível fazer uma campanha nacional pelo Lula tetra no primeiro turno? E aí ela falou, sabemos que a extrema-direita é uma organização de bandidos, querem poder a qualquer custo. Temos que eleger Lula no primeiro turno. 2 perguntas numa só, juntando as da Cibele. Dá para eleger Lula no primeiro turno? E não é importante dizer isso, que o risco representado por esta família que você está vendo toda na cadeia no Natal, quase toda na cadeia? Olha, é muito simples. O movimento que nós estamos fazendo hoje, e é por isso que nós precisamos do apoio de todos os companheiros, são 2. A nossa meta, o nosso planejamento, o nosso foco é eleger o Lula em primeiro turno. Sabe por quê, gente? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Nós não podemos deixar a bola passar. Porque se tem um segundo turno, pode acontecer muita coisa. Pode acontecer desde uma intervenção militar norte-americana aqui, duvidando dos resultados do primeiro turno para poder impedir o segundo turno. Não achem que é impossível. O Flávio Bolsonaro foi o grande articulador
por essa palhaçada do Trump considerar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E eu não estou defendendo bandido não, porque lá é só bandido criminoso, que para mim, o PCC, o Comando Vermelho, sei lá o quê, tem que ir para a cadeia na pena máxima. Passar uma cacetada de ano todo mundo preso. Agora, nós não somos trouxa, não somos burro, e estamos percebendo. Desde quando Flávio Bolsonaro, que é ligado nas milícias do Rio de Janeiro, está preocupado com segurança pública? Mentira! O plano deles é considerar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas para dar a legitimidade do Trump colocar porta-aviões no litoral do Brasil, para poder ameaçar a gente. E isso não é especulação minha, não. Vocês podem colocar no Google aí. Flávio Bolsonaro, porta-aviões, Guanabara. O Flávio Bolsonaro soltou sem querer, ano passado, que ele ia trabalhar para os Estados Unidos colocarem porta-aviões no Guanabara, no litoral do Rio de Janeiro, porra. Não é mentira. Tanto que não é mentira que ontem o Rachadinha postou um vídeo horrível, feito por IA, porra toda, dele dentro de um avião de guerra com o seu pai Jair, atirando em barquinhos do PCC, com a bandeira norte-americana. Então, assim, é contra mesmo a bandidagem ou é de fato já preparando o terreno numa possível invasão norte-americana territorialmente em território brasileiro com a desculpa de segurança pública? A gente tem que estar preparado para isso. E veja, nós temos que ganhar no primeiro turno para não ter desculpa, para não ter tempo deles agirem, deles irem para o Trump, deles se organizarem, para poder tentar fraudar no segundo turno, né? Para tentar botar aqui os norte-americanos presencialmente para poder cancelar o segundo turno. Porque nós sabemos que as urnas são seguras, que o processo legal eleitoral é seguro, tanto que nós perdemos em 2018. Se as urnas fossem de fato fraudadas, o Haddad teria ganhado do Bolsonaro. E nós perdemos, porque as urnas não são fraudadas. Agora, eles vão criar novamente a justificativa. Ah, as urnas são fraudadas. O processo eleitoral é fraudado. E nós temos que estar preparados para isso. Por isso que a vitória de Lula no primeiro turno joga um balde de água fria neles. Eles não vão ter tempo nem de reação, Yuri, quando a gente ganhar no primeiro turno. Por isso que é muito importante a gente fazer o processo de convencimento, não só da nossa militância, mas dos nossos amigos, dos nossos familiares e principalmente daquelas pessoas que não são do Lula. Nós com certeza, com certeza temos um tio, uma tia que não gosta do Lula, fala assim, ah, mas o Lula, o PT e tal, todo mundo tem essa tia. Mas a gente precisa fazer o processo de convencimento nela. Falar assim, ó tia, você não pode não gostar do Lula, mas olha quantos avanços o nosso governo tem. O outro lado é o Flávio Bolsonaro, que é um vagabundo, um ladrão. A gente não pode deixar isso. Então, nós temos que fazer nosso papel esse ano. E a nossa missão é ganhar em primeiro turno, não porque é bom ganhar em primeiro turno, porque é bom bater no peito e falar que nós ganhamos. É pela nossa segurança. Porque se houver segundo turno, tudo é possível. Tudo é possível. E o segundo ponto disso tudo, que é a nossa grande missão também, que toda vez que eu venho para as lives, eu falo de boca cheia. Nós temos uma missão nesse ano, gente, de renovar o Congresso Nacional, mas de principalmente tirar todas essas pragas que estão lá, tá? E para isso, nós precisamos eleger uma base grande de deputados federais que sejam alinhados com o presidente Lula. Não adianta a gente colocar lá um deputado do Centrão, porque nós estamos vendo hoje o que a falta de base no Congresso Nacional faz para o Lula. Nós demoramos 3 anos e meio para poder aprovar a isenção do imposto de renda até R$5.000. Um projeto básico, um projeto que é muito importante para toda a sociedade brasileira. Então, assim, a gente tem que ter uma base grande no Congresso para poder ajudar Lula a governar. Porque se a gente não conseguir
ter uma base grande de parlamentares do PT e dos partidos de esquerda, o Lula pode até ganhar as eleições. E digo mais, Luiz, nós podemos até ganhar no primeiro turno. Mas se não tiver gente para votar com Lula, nós vamos ganhar as eleições, mas não vamos levar para casa, porque quem vai governar esse país por meio dessas emendas parlamentares, por meio do orçamento secreto, por meio dessa roubalheira, é o Congresso Nacional. Hoje em dia, o presidente Lula já está de mãos atadas, porque 1/3 do orçamento brasileiro, quem aprova, quem direciona, é o Congresso Nacional. O presidente Lula hoje é um presidente muito diferente do que ele era em 2006, por exemplo. Hoje, os ministérios estão esvaziados. Tem muito ministério que não tem mais dinheiro, orçamento para poder fazer obra, investimento, porque o Congresso dilapidou o orçamento público brasileiro. Então, nós temos que ter parlamentares de esquerda, do Lula, tanto para poder aprovar os nossos projetos ano que vem, e principalmente nós temos que ter parlamentares que, quando chegar um Nicolas Ferreira da vida, nós temos que ter gente que defende o Lula no Congresso Nacional, para que quando o Chupetinha chegue lá falando mentira, fake news, a gente tenha parlamentares de esquerda e combativos que cheguem na cara dele, apontando o dedo e desmentindo ele ao vivo. Porque senão a gente vai ficar refém do Nicolas, do Centrão e do Congresso pelos próximos 4 anos e nós não vamos governar esse país direito. Pedro, queria muito agradecer a sua presença aqui no Fórum 11:30. Sempre bom te escutar. Pedro está fazendo um trabalho aí nas redes sociais. Foi até escalado, eu vi, está escalado na campanha nacional aí, trabalhando bastante nas redes. Queria parabenizar o trabalho, vereador e pré-candidato a deputado federal. Enfim, muito bom ter você aqui no 11:30, viu? Yuri, Luiz, muito obrigado, é sempre uma honra aqui participar. Eu quero fazer 2 pedidos aqui que eu sempre faço para todo mundo que está ouvindo a gente. Primeiro, para você contribuir, para você pingar com a Fórum, porque aqui, né, o que esses meninos aqui fazem todos os dias ao vivo é o que levanta o presidente Lula, gente. Não achem que a grande mídia vai fazer a distribuição das notícias verdadeiras de tudo que o Lula vem fazendo. Então, apoiar canais aqui como a Fórum é o mais importante que você pode fazer hoje. Então, pinga bastante, manda superchat, comenta bastante, ajuda eles, porque ajudando eles, nós estamos ajudando o presidente Lula. E último recado para você que não me segue ainda nas redes sociais, que eu sei que muita gente me vê, curte tudo, comenta tudo, mas não segue ainda. Segue aqui, Pedro Rousseff, e ó, tamo junto, Yuri, Luiz, muito obrigado e vamos para a luta que esse ano é nosso. Pedro Rousseff, eu te sugiro então, da próxima vez, você passar as suas redes para a gente colocar, em vez de botar vereador, botar a sua rede embaixo. Muito bem, toda ótima live ideia. Fica a sua rede social. Acho que é Instagram que você mais usa. É isso mesmo. Ótima ideia, então, Luiz. Próxima vez nós fazemos isso. Como que é seu Instagram? Todas as nossas redes são @Pedro Rousseff. Pronto. Com 2 S's e 2 F's. Pronto. Tá aí, na próxima a gente já coloca @Pedro Rousseff, que aí você falou, participou bastante, o pessoal vai vendo e vai te seguindo no Insta, tá bom? Luiz, Yuri, muito obrigado. Tamo junto. Abraço.